Oi turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia e hoje iremos trabalhar a aula 7 do 7º ano. Para isso, nós temos como assunto Baixa Idade Média. Falaremos um pouquinho sobre a igreja, a fome, a peste e as rebeliões que ocorreram. Para isso, tem alguns objetivos. Objetivos esses que vocês precisam gravar, pelo menos entender cada um deles, tá ok? Vamos lá? O primeiro objetivo é apontar de onde vinha o poder da igreja na Idade Média, identificar as diferenças entre a arquitetura românica e a gótica das igrejas na Idade Média, identificar o objetivo das cruzadas e a importância de Jerusalém e também analisar o contexto da fome, da peste e as revoltas populares que aconteceram no período. Vamos iniciar então. A Igreja Católica. Se a gente for pegar a parte da Idade Média, ela foi a principal instituição. Por quê? Porque ela controlava a mente das pessoas. Se a gente for pegar a pirâmide social da época, nós temos o clero, a nobreza e depois os servos. Mas de onde vinha todo esse poder? O poder vinha principalmente pela acumulação de bens e terras que iniciou no século IV. Principalmente por meio de pagamentos de impostos à igreja. A gente não pode esquecer do tostão de Pedro, que era a questão dos 10%, o dízimo que na época já era cobrado. O movimento de construções da igreja na Europa tornou-se bastante intenso ali por volta do século XI. E em virtude do quê? Das doações generosas que vinham dos nobres. Isso era para financiar a construção das igrejas, catedrais e basílicas. Lembrando que na época, a pessoa para entrar na igreja não era uma questão de dom, de vocação. Os nobres, principalmente, eles compravam cargos dentro da igreja. E esse valor só ia enriquecendo cada vez mais a igreja. Aqueles que não tinham herdeiros, os seus bens passavam a pertencer à Igreja Católica. Então, com isso, a igreja só estava assumindo cada vez mais poder. E lembre-se que na Idade Média, quem tem mais poder é aquele que tem mais terras, mais bens. Então, a igreja é a grande e poderosa. Outra característica, a arquitetura das igrejas. Percebam que, inicialmente, nós temos uma igreja com estilo mais românico. Como é que funciona? Elas eram mais simples, com paredes maciças, colunas grossas e pouquíssimas janelas. Até o Zezinho está me dizendo que elas eram chamadas das fortalezas de Deus. Aqui nós temos um exemplo, a igreja de São Martim, na Espanha, em estilo românico. Agora, a igreja no estilo gótico. Ela aparece mais para o fim do século XII e elas apresentam uma estrutura verticalizada, então elas são muito altas. E elas são leves, com arcos ogivais, paredes estreitas e repletas de ornamentos. De certa forma, elas assim passam um certo medo para as pessoas. O estilo gótico é um estilo mais que passa um certo mistério. Vocês podem até buscar, de repente, a Catedral de Notre Dame. Aqui tem a Catedral de Reims, na França, que é um exemplo bem gótico, parede mais escura. Você entra na igreja, parece que você está sendo observado por todos, né? Então esse era o objetivo da igreja. Lembrem-se que a arquitetura das igrejas, ela também vai auxiliar no processo de catequização das pessoas, de como elas veem a Deus, tá? Pensem que nós estamos num período ali em que as pessoas têm muito medo do inferno, têm muito medo da vida após a morte, o que elas irão viver posteriormente. A igreja, então, segundo o Zezinho aqui, ela se colocava como intermediária, ficava entre Deus e os homens. Então, por isso, todo esse poder emanando dessa instituição. Além de ter muitos bens, muitas terras, ainda controlava a mente das pessoas com o que elas acreditavam ou deixavam de acreditar.
Sobre essa questão, nós temos que ter em mente o poder político e o poder espiritual. O poder político é ele do rei, é ele quem cria as regras, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e ele vai julgar quem está cumprindo ou não. Já o poder espiritual, ele ficava nas mãos do Papa. E, naquele momento, ele era superior ao poder temporal, que é o poder exercido pelos reis, ou também poder político. Então, percebam que cada vez mais a instituição, a Igreja Católica, está cada vez mais tomando poder, tomando esse domínio sobre a sociedade nesse momento. Mas ainda para ampliar tudo isso, nós tivemos a Reforma Gregoriana, que teve por objetivo principal afirmar a autoridade da Igreja, de forma a garantir a autonomia eclesiástica e limitar as interferências de leigos em assuntos religiosos. Então, o que acontece? O rei não pode interferir em ações da igreja, mas a igreja pode interferir em ações do rei, porque ela é aquela intermediária, é ela quem vai dizer o que é certo e o que é errado, é ela que está com o WhatsApp de Deus perguntando isso pode, isso não pode. Então, em 1075, por meio de um documento, Dictatus Papae, elaborado pelo Papa Gregório VII, ele possuía 27 determinações que sintetizavam os principais objetivos da igreja. Eu vou colocar aqui 3 para vocês entenderem o que eles queriam dizer. Apenas o Papa poderia depor ou nomear os bispos. Nada do rei dizer quem pode mandar ou quem não pode mandar na igreja. 9. Todos os príncipes deveriam beijar os pés do Papa, em referência a esse cara que estava ali com Deus. O Papa tinha o poder de destituir os imperadores, mas os imperadores não tinham esse poder de destituir nem bispos, nem arcebispos, nem o próprio Papa. Outra situação, há uma certa mudança, uma ampliação desse poder. A criação de novas ordens religiosas, com o intuito de trazer a igreja mais próxima das pessoas. Uma delas é a Ordem dos Franciscanos, de 1209. A Ordem de São Francisco, que é o santo protetor dos animaizinhos, né? Ele tinha uma visão mais próxima do povão. Enquanto as demais autoridades da igreja, elas ficavam lá na parte administrativa, dizendo o que podia e o que não podia, quais as regras, os franciscanos, eles viviam mais próximo da realidade de Jesus Cristo, mais próximo das pessoas, catequizando entre as pessoas. Então foi uma forma de aproximar a igreja das pessoas, dos camponeses, dos servos que ali viviam. Outra mudança, nós temos a escolástica. A escolástica é uma corrente filosófica. Qual o propósito dela? Unir a fé, aquilo que eu acredito, com a razão, com base em conhecimentos construídos ao longo do tempo. O maior defensor da escolástica vai ser o Santo Agostinho. E ele dizia que a autoridade do conhecimento se encontrava na Bíblia, por isso a união da fé, mas também em obras de antigos pensadores, como é o caso de Aristóteles. Aristóteles, que a gente estudou lá quando vimos Grécia, que é um dos principais filósofos, pensadores daquele momento. O mestre, então aquele que é responsável por passar o conhecimento, ele era responsável por indicar o verdadeiro sentido presente nesses textos. Ele vai fazer a leitura e vai catequizar, mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado, por meio da interpretação da parte dele. Outra coisa, uma curiosidade. Você sabia que a igreja convocou uma guerra santa contra seus inimigos? Esse movimento, que era a Guerra de Deus, hoje a gente conhece como as Cruzadas. Por que cruzadas? Porque os soldados, os cavaleiros da época, eles usavam armaduras e tinham uma cruz vermelha no meio dela. Mas vamos entender um pouquinho por que elas foram convocadas, o que ela tem a ver. Primeiro, as cruzadas, então, elas foram convocadas em 1095 pelo Papa Urbano II.
e ele tinha por objetivo retomar a Terra Santa Jerusalém, que havia sido dominada pelos turcos árabes em 1076, tá? E Jerusalém é importante para 3 religiões, para nós cristãos, para os judeus e também para os árabes. Nós já vamos entender um pouquinho. Ela é importante porque, para os judeus, ela foi a capital do reino de Davi, Judá, o local onde o rei Salomão ele construiu o seu templo para guardar a Arca da Aliança, a arca que abrigava as tábuas dos 10 mandamentos, por isso é a aliança de Deus com os homens. O templo foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, mas uma das paredes ainda está de pé e é conhecida pelo Muro das Lamentações, ou Hakotel, que quer dizer apenas muro. Lá os judeus vão, fazem suas orações, até aqui no slide está uma foto para vocês entenderem. Existem vídeos na internet que mostram viagem das pessoas até lá, é muito legal. Vão, busquem, pesquisem para vocês entenderem um pouquinho. A Jerusalém, então, é uma importante cidade para nós cristãos. Por quê? Porque acredita-se que foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado, realizou diversos milagres, mas também onde ele foi traído, preso, crucificado e também ressuscitou. No local onde acredita-se que aconteceu tudo isso, existe a Igreja do Santo Sepulcro, tá? Até aqui é uma imagem dela que fica também em Jerusalém. Então, 2 importantes religiões, dos judeus e dos cristãos. Agora, a terceira religião, nós temos a religião dos muçulmanos. O que aconteceu em Jerusalém para eles? O profeta Maomé, aquele que fugiu de Meca e foi para Medina, né? Porque as pessoas não acreditavam nas ideias de monoteísmo, da criação de Alá, né? Da questão de Alá, um Deus superior. Ele passou por Jerusalém. E ele alçou o voo aos céus, ele não morreu para ir para os céus. Ele ali em Jerusalém tinha uma pedra chamada Domo da Rocha, onde ele subiu e alçou o voo para os céus. Ele foi levado para os céus. Então, para os muçulmanos também Jerusalém é importante. Além disso, aconteceu no mesmo local onde ocorreu a construção do Templo de Salomão, e que abrigava a Arca da Aliança, tá? E ali foi construída uma mesquita, que é o templo religioso para os muçulmanos. No caso, nós chamamos de igrejas, enfim, para eles é a mesquita. As cruzadas. Lembram que eu falei? O Papa Urbano, em 1095, Urbano II, convoca as cruzadas. Mas quem que podia participar? Primeiro de tudo, o Papa Urbano falou: quem lutar nas cruzadas conquista um lugar no céu. Vai conquistar o que eles chamavam de indulgência plenária. Vai direto para o céu, tá? 3 grupos vão lutar nas cruzadas. Os nobres, os trabalhadores pobres e também os comerciantes. Só que a ideia deles não era só conquistar o céu. Cada um tinha um objetivo por trás. Os nobres queriam conquistar terras e riquezas em outras partes que não ali da Europa. Os trabalhadores pobres, eles queriam melhores condições de vida. Ainda entre os 3, é o que mais tinha medo do inferno. E os comerciantes tinham por objetivo controlar os portos do Oriente, tá? Comércio ali que estava bombando nessa época. As cruzadas, então, elas são expedições militares para libertar a Terra Santa. Porém, se a gente for pegar esse mapa das 8 cruzadas, apenas uma chegou de fato em Jerusalém. Então não foi uma guerra com frutos positivos. Por quê? Porque as pessoas ficavam no meio do caminho, construíam casas em alguns locais, vilarejos, outros faziam a questão do comércio, feiras. Então apenas uma ela vai chegar lá. A primeira, que ficou conhecida como a Cruzada dos Nobres,
fundou estados cristãos no Oriente e em 1099 ela até conseguiu retomar Jerusalém, mas não demorou muito, Jerusalém voltou para os muçulmanos, desaparecendo assim os estados cristãos. As cruzadas elas tiveram algumas consequências para a época. O que aconteceu? Enfraqueceu o sistema feudal. Por quê? Os nobres acabaram se endividando, porque conhecendo novas mercadorias, novos comércios ou mesmo para essas viagens, eles gastavam muito dinheiro, tá? E muitos desses nobres não retornavam para casa. O Mediterrâneo, ele recupera a importância, o mar Mediterrâneo, aumentando o número de embarcações que ali passavam e, consequentemente, também houve um aumento do comércio do Oriente e Ocidente, principalmente o controle sobre Gênova e Veneza. Mais tarde, quando a gente for estudar sobre as grandes navegações, a gente vai entender o que tinha de importante nesse comércio, o comércio de especiarias, que muitos países europeus queriam dominar a região. Falamos também no início da aula que iríamos ver a questão da fome. O que estava acontecendo? Então, lá onde o Papa estava convocando as cruzadas, estamos passando por algumas condições que vai levar à fome do seu povo. Quais são essas condições? Houve uma estagnação na economia, parou a economia, não ia para frente e não ia para trás. Em 1270, houve uma queda na produção agrícola e, consequentemente, diminuiu os rendimentos dos senhores e camponeses. Lembre-se que, na época, os camponeses eles deveriam pagar diversos impostos para os nobres. Eles não tinham a produção suficiente para se manter, quem dirá para pagar impostos para os nobres. Então, consequentemente, isso vai gerando problemas. Em 1309 a 1323, aconteceram fortes chuvas que destruíram as plantações. Por mais que havia um sistema de rotação de culturas, tudo para melhorar essa exploração do solo, isso não foi o suficiente. Então, quanto menor a quantidade de produtos a serem vendidos, maior é o preço. Não, quanto menor a oferta, maior é esse preço. E o principal produto que vai aumentar na época era o trigo. E o trigo era a principal fonte ali alimentícia desse povo. Na França, as pessoas se alimentavam de cadáveres, segundo o Zezinho aqui, ó, vítimas de doenças. E isso levou a muitas pessoas na Europa a adquirirem outras doenças e aconteciam pandemias. Ainda haviam covas coletivas para enterrar os mortos de fome. Então a situação foi péssima na época. Questão da peste. Vocês já devem ter ouvido a peste negra, até porque estamos vivendo num momento de pandemia, né? Então, na época, eles também tiveram a peste negra. Pensa comigo, não tem alimento suficiente para sobreviver. Consequentemente, há uma deficiência nutricional. Eu não estou me alimentando bem. Eu tenho uma baixa imunidade. Isso ficava fácil para eu pegar doença. A peste negra, ela é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida por uma bactéria aos humanos, por meio de pulgas de ratos contaminados. Poderia manifestar-se de duas maneiras, ou a bubônica ou a pulmonar. A pulmonar ainda passava pela saliva, né? Entre 1348 a 352, então são apenas 4 anos, a peste pulmonar transmitida por meio da tosse e do espirro matou cerca de 1/3 da população europeia. E lembrem-se também questões de falta de higiene da época que faziam a propagação desses ratos. O Zezinho está me alertando aqui que a peste se originou na Ásia, em especial na China, e ela se espalhou por meio do comércio.
O que contribuiu para a sua propagação foram as precárias condições de higiene e também de habitação. Comércio, vou mandar mercadorias para outra região, ratos nos barcos, consequentemente se espalhava essa doença. Revoltas populares, poxa, não tenho alimentação suficiente, a minha família está morrendo, os reis estão aumentando cada vez mais os impostos. O que vai acontecer? O povo vai se revoltar. Então, fome, epidemias, guerras, somados aos tributos que eram devidos às igrejas e os senhores feudais, vão levar a essas manifestações, essas revoltas. Em 1530, na França, nós vamos ter uma das principais, que mais tarde a gente até vai estudar um pouquinho na questão da França, a Revolução Francesa. Os Jaqueries, os João Ninguém, devido aos altos impostos cobrados pelos senhores feudais, vai gerar uma crise de fome e eles vão se revoltar contra o poder da nobreza. Resultou as Jaqueries em cerca de 20 mil mortes. Em 1381, também houve a rebelião de trabalhadores do campo e da cidade, na Inglaterra, devido à cobrança de um novo imposto. A rebelião acabou massacrada, ou seja, todo aquele exército do rei detonou com os camponeses, com os trabalhadores que estavam tentando buscar melhores condições de vida. Muitas famílias nobres perderam suas terras e acabaram indo para as cidades. Por isso, a Baixa Idade Média, a questão do renascimento urbano e renascimento comercial. Nesse contexto, as pessoas estão começando a mudar sua visão de mundo. Na próxima aula eu conto um pouquinho mais sobre essa mudança de pensamento, esses novos costumes. Agora a gente vai para a atividade. Se necessário for, retoma os slides, retoma o vídeo, vê lá nos objetivos, faz uma autoavaliação, se você conseguiu compreender tudo aquilo. E se não, tem vários materiais na internet disponíveis para vocês, tá ok? Muito obrigada, até uma próxima aula e tchau!